Fala, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Vocês estão bem? Já é o segundo vlog, né? Demorei, mas voltei. O resto dos vídeos que apareceram aí foram todos, tipo, de gameplay e assim por diante. Mas, bom, como vocês estão vendo no título do vídeo, qual a diferença de trabalhar para uma empresa de fora e uma empresa nacional? E eu vou dizer para vocês, foi muito difícil de fazer um roteiro para esse vídeo. Na real, eu não fiz. Eu vou só conversar com vocês mesmo aquilo que eu acredito, porque... Na realidade, né, eu acredito que foi difícil porque realmente, no fundo, não tem diferença. Eu até tinha, cara, muitas perguntas aqui. Eu tinha, na realidade, perguntas até que vocês me enviaram. Perguntas que pessoas que trabalham perto de mim enviaram. Perguntas até que fazem sentido. Tipo, fazem sentido é sacanagem. Fazem sentido. Tipo, por exemplo, empresas multinacionais pagam melhor. Como funciona o trabalho em equipe? A diferença cultural impacta em algo? Como funciona o pagamento? Como a cobrança é maior? Quão difícil é de entrar, de codar, e assim por diante. Então, são perguntas que, cara, fazem sentido de serem perguntadas, mas, no fundo, elas não diferenciam o que é trabalhar para uma empresa de fora em detrimento de uma empresa de dentro, no caso, uma nacional. Então, cara, eu vou basicamente conversar com vocês. Mandar o papo reto. Já é a minha segunda empresa que eu trabalho para fora. São as duas empresas que eu trabalhei, elas são bem diferentes, principalmente porque a primeira, ela era de Londres e não tinha QG aqui no Brasil, então eu ganhava em dólar e era tudo lá, e eu tinha que ter meu próprio equipamento para poder trabalhar e assim por diante. E a de agora tem QG no Brasil, então eu ganho como CLT normal. Então, elas têm umas diferenças bem legais para se falar. Cara, tive várias perguntas, como eu acabei de falar para vocês, e sim, tem diferença. Só que não é a diferença que a maioria das pessoas acha. Por trabalhar para uma empresa internacional, mas essa empresa ter um QG aqui no Brasil, não são muitas coisas que diferenciam. Eu senti mais diferenças quando eu trabalhava para fora e ganhava na moeda para fora. Na época era o dólar. Eu ganhava, tipo, em dólar e não tinha QG aqui no Brasil, tá ligado? E aí o fato de não ter QG aqui no Brasil traz uma diferença um pouco maior. Acredito que principalmente por você não ter o social, né? Porque o brasileiro tá muito acostumado com aquele socialzinho, tipo, sexta-feira ir pra algum lugar, comer alguma coisa, beber alguma coisa com o pessoal do trabalho. Mas fora o social, tinha muita barreira cultural, tá ligado? Tipo, de linguagem e tal. Aqui eu não senti tanto isso. Até porque, tipo assim, na real, nos dois lugares, eu tive pessoas brasileiras trabalhando comigo também, além dos gringos. Então, isso ajuda bastante. Eu acredito que se eu não tivesse trabalhado com outras pessoas que não fossem brasileiras apenas, talvez fosse ser um pouco mais diferente e um pouco mais difícil também. Mas, em tese, tá? É basicamente a mesma coisa do que trabalhar para uma nacional, tá ligado? Trabalhar para dentro. E, cara, bom, ok, vamos citar aí as diferenças que eu acredito que existam, que são mínimas e no final acaba sendo praticamente a mesma coisa. Voltando, recapitulando. Então, vamos direto ao ponto, tá ligado? Tipo, tem diferenças mínimas, mas que no final acaba sendo o cerne, no geral, é basicamente a mesma coisa. Mas vamos por partes, questão salarial. Cara, vai depender muito. Vai depender muito, principalmente a própria questão de tem QG no Brasil ou não. Tendo QG no Brasil, tu vai ganhar real. E só de você ganhar real, já compete com muitas nacionais. Você tem que entender também o tamanho da empresa, tá ligado? Tipo, o tamanho da empresa que eu trabalho é gigantesco, tem mais de 10 mil funcionários. Então, o salário, querendo ou não, vai ser um pouco mais competitivo. Vai ser muito mais difícil de você subir de cargo, mas o salário vai ser mais competitivo. Agora, se você pegar, por exemplo, uma empresa de fora que tem QG aqui... Primeiro que uma empresa de fora que vai ter QG aqui, que seja tipo de médio ou pequeno porte, é muito difícil de se encontrar, né? Mas... vamos pegar aí, então, uma empresa que não tenha QG aqui, seja de médio ou pequeno porte. Cara, o salário, tá? Por ele não ter QG aqui, vai ser ainda melhor. Porque querendo ou não, né, tu vai ganhar ou em dólar ou em euro, e a maioria dessas linguagens mais famosas, digamos assim, mais, como é que eu posso dizer, melhores que o real, a maioria dessas moedas, né, que são aí as moedas
mais utilizadas no mundo, né, e que valem mais que o real, como o dólar e o euro, cara, só de você ganhar nessas moedas já vai fazer uma diferença muito grande, porque pensa assim, cara, beleza, os caras, a maioria dos caras que são de médio ou pequeno porte, eles querem mão de obra um pouco mais barata, e aí eles acabam contratando o pessoal daqui do Brasil, por exemplo. Por mais que você, vamos botar aí, $2.500, cara, se tu ganhar $2.500 mediante a cotação atual, tá? Mediante a cotação atual do dólar, se você ganhar $2.500, você já tá ganhando 12.200 aproximadamente reais. Por mais que você vá, né, não vai ser um CLT, você não vai ter benefícios como seguro-desemprego, como plano de saúde, vale-refeição e assim por diante, você vai ter que ter o seu próprio equipamento, porque eles não têm o QG aqui, então você vai ter que ter o computadorzinho lá para poder conseguir trabalhar para eles. Por mais que tenha todos esses contras, cara, é um salário muito competitivo. Então, questão de salário vai depender muito, mas na maioria dos casos vai ser bem competitivo. Ok, cara, tive muitas outras perguntas. Dificuldade de uma forma geral, tá? Cara, dificuldade de uma forma geral, o que eu quero dizer? Dificuldade de entrar, pô, tem teste, como que funciona? Dificuldade diária, então, tipo assim, pô, o código, ele muda alguma coisa? Dificuldades de... como é que eu posso dizer? De linguagem, pô, isso é importante falar a respeito da linguagem. Dificuldades de trabalho em equipe, assim por diante. Cara, são vários lugares que dá pra poder diferenciar, tá? Mas eu acho que o principal deles, tá, que diferencia no sentido de dificuldade de uma empresa nacional, principalmente, é a linguagem. Tipo assim, não tem pra onde fugir, tá ligado? Tu precisa do inglês. Pra mim, que, por exemplo, nunca tive curso de inglês, eu entrei, assim, sabendo de jogo, filme, música e documentação de tecnologia, foi bem difícil no início. No início, principalmente, entender os sotaques, porque como a gente trabalha com várias nacionalidades ao mesmo tempo, os sotaques, eles acabam impedindo muito. Porque, cara, vai escutar um alemão falar, cara, inglês. É uma parada, se você não tem costume, vai ser muito difícil, meu amigo. Eu falo isso porque na minha entrevista eu tive que falar com um alemão e eu tive que pedir pra ele repetir algumas vezes porque eu não tava entendendo o que ele tava falando, tá ligado? Fora o nervosismo, eu tava muito nervoso na hora. Então a linguagem, sim, é uma dificuldade. Se tu não é um cara que nasceu no lugar da língua que você tá querendo, né, aplicar, porque você pode não só aplicar pro inglês, você pode aplicar pro espanhol e assim por diante. Se você não nasceu lá, você vai ter essa dificuldade. É batata, tá ligado? Principalmente porque você falar de uma parada técnica é uma coisa. Agora, você conversar e passar o que você quer dizer em outra língua para outras pessoas que têm suas gírias, que têm seus costumes, que têm suas culturas, é uma parada totalmente diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Na época que eu entrei, a forma das pessoas rirem era diferente, tá ligado? Sabe quando você escreve no chat lá, tipo, kkkkkk? Pra gente é normal, aquilo é risada. E não era assim que a pessoa que tava trabalhando comigo de outra nacionalidade dava risada. Então eu achava que ela era sempre séria, cética, tá ligado? Mas no final acabou que ela, tipo, mano, ria de outra forma. Então isso é uma coisinha só de assim, uma parada gigantesca, entendeu? Então a linguagem é a parada que eu acredito que seja a que mais diferencia no sentido de dificuldade de um trabalho nacional. Código. Cara, isso aí vai variar de ramo para ramo. Então, para mim não tem diferença. Se você pegar, por exemplo, a minha empresa, por exemplo, vende serviços de telecom. Se você pegar uma empresa que vende serviço de telecom nacional, ela basicamente vai ter o mesmo código. Entendeu? Porque o produto em si, ele vai diferenciar mediante os ramos, não a nacionalidade. Então, não tem muita diferença. Teamwork, cara, a questão do trabalho de equipe, ela vai depender muito da linguagem também, entendeu? Então, querendo ou não, vai ser um pouco difícil também. Por conta da linguagem só, porque de resto é praticamente a mesma coisa também. Que mais que eu falei? Pensa nisso. Dificuldade maior, linguagem. Basicamente isso. Cara, eu tenho outras também aqui, tipo, é mais rigorosa. Que mais? Tem possibilidade de transferência para outro país eventualmente e assim por diante. Tem muitas outras perguntas aqui, mas o que eu tenho para te dizer no final, tá, vai depender do teu esforço em querer aprender a parada.
Porque querendo ou não, tá? Tudo vai ser um aprendizado, não é só o código. Você entrando numa empresa que é de fora, você tem que aprender a lidar com aquelas pessoas que são de fora. Ponto. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Do que eu quero dizer. Eu tive muitas dificuldades, por exemplo, com superiores meus no início. Por quê? Porque as nacionalidades, elas tendem a gerenciar o humano. Porque querendo ou não, cara, aquele seu chefe, gerente de projeto, não o gerente de projeto, mas o team lead, por exemplo, ele tem que lidar com gente. Então, o gerenciamento humano dele vai ser diferente de um brasileiro, tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Pô, mano, durante vários momentos eu entrei em crise, por quê? Porque os caras queriam resultado, eles não queriam papinho, tá ligado? Então, não tinha essa de tipo assim, eu tô doente, eu não vou poder fazer hoje. Tipo, se fosse um brasileiro, ele ia falar, beleza, ok, mano, quando você estiver de boa, traz o atestado e aí a gente conversa e tal. Mano, por várias vezes eu falei que eu tava zoado e chegaram e me perguntaram, beleza, e quando você volta? Quando vai estar pronto? Você não vai conseguir voltar? Se você não conseguir voltar, eu vou ter que dar pra outra pessoa. Então, tudo bem que tem muitos brasileiros que tratam assim as pessoas também, mas a maioria de nós, né, que, por exemplo, já tivemos alguma experiência com gerentes brasileiros, sabemos que, cara, tem uma certa compreensão. E do lado de fora, tu não vai ter muita compreensão. Então, se você quer ir pra fora, ou se você quer trabalhar pra fora, saiba que você não vai trabalhar com compreensão das outras partes. É muito difícil você encontrar alguém com compreensão. Então, foi o que eu falei. Acho que a maior dificuldade são todas as coisas que envolvem a linguagem, tá? E culturas e barreiras culturais. Pra mim, a maior dificuldade. Porque de resto, cara, é basicamente a mesma coisa. Bom, é basicamente isso, tá ligado? Tipo, eu tive várias perguntas aqui, mas eu acho que nem vale passar por elas, porque realmente, cara, no final vai depender muito do teu esforço em querer aprender como aquela empresa funciona e como as pessoas dentro daquela empresa funcionam e como você vai funcionar mediante aquelas pessoas que estão trabalhando contigo. É basicamente isso. Peço que você deixe seu like, não esquece de se inscrever mais pra frente aí. Eu acho que na próxima semana a gente já tem outro vlog. Não sei qual dos assuntos vai ser, mas vai ser um assunto top. E, bom, basicamente isso. Desenvolva sempre, desenvolva melhor.